Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Vamos meditar na palavra e orar? Meus irmãos, lá no Salmo 3, Davi confia em Deus na sua adversidade. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és o meu escudo, para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ele me ouviu. Desde o teu santo monte eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebrastes os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Meus irmãos, vocês estão passando por adversidades? A palavra de Deus nos diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci ao mundo, assim diz a palavra. A palavra de Deus também nos diz, meus irmãos, que a cada dia basta o seu mal, mas também a mesma palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. O Espírito Santo de Deus está dentro de nós, meus irmãos, aleluias. E como Davi, meus irmãos, temos que confiar no Senhor em meio às nossas adversidades, meus irmãos. Quantas situações nos pegam de surpresa, tantas situações vêm contra a nossa vida, enfermidades, situações financeiras, situações familiares, desemprego. Oh, meus irmãos, os nossos filhos, quando estão passando por dificuldades, nos vícios. Oh, meus irmãos, são inúmeras situações desse mundo que nos afligem, meus irmãos. Quando nós olhamos para o nosso mundo, meus irmãos, toda a injustiça, toda a miséria que nós vemos no nosso mundo, pessoas passando fome, meus irmãos, necessidades muito grandes nessa terra. E nós passamos por muitas provações, meus irmãos. Aleluias! Nós vemos que o sol nasce sobre todos, meus irmãos. A graça de Deus é sobre todos, meus irmãos, justos e ímpios. Nós estamos num mundo, irmãos, as doenças podem chegar, as adversidades chegam, as provações. Muitas vezes acontece sim, meus irmãos, tragédias. Oh, meus irmãos, coisas que não tem como explicar. Meus irmãos, mas a diferença de nós, meus irmãos, que servimos a Cristo, que temos Deus como Pai, é que nós estamos nele, meus irmãos, em nome de Jesus. A nossa alegria, meus irmãos, diz a palavra que nós temos a vida eterna, essa é a promessa. Nós temos a vida eterna, meus irmãos. Aleluias. O mundo não pode nos produzir alegria, meus irmãos, mas nossa alegria verdadeira vem do Senhor, em nome de Jesus, que está dentro de nós, meus irmãos, em nome de Jesus. Como diz aqui, meus irmãos, no versículo 3 do capítulo 3, mas tu, Senhor, és o meu escudo, a minha glória, e é o que exalta a minha cabeça, meus irmãos. Então o Senhor é o nosso escudo, meus irmãos. O Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso, é Deus forte. Oh, Deus Todo-Poderoso, aleluia, meus irmãos. Ele está aí com você agora. Oh, meus irmãos, Ele está no barco. Jesus está aí no barco, meus irmãos. Aleluias, a tempestade está grande, as adversidades, as lutas estão grandes, meus irmãos, as aflições, as adversidades. Clame a Ele, meus irmãos. Aleluias, deleita-te, meus irmãos, no Senhor. A palavra diz, meus irmãos, para nós entrarmos no nosso quarto, fechar a porta e orar ao Pai em secreto. Amém? E Ele nos honrará publicamente, assim diz a palavra. Aleluia, meus irmãos. Em minhas lutas, meus irmãos, que no versículo 4, meus irmãos, diz que clamei ao Senhor e Ele ouviu do seu santo monte. Meus irmãos, se nós clamarmos ao Pai, nós clamarmos em nome de Jesus ao Senhor Deus, aleluias, Ele nos ouvirá, meus irmãos. Ele não despreza a tua oração, meus irmãos, clama a Ele. Deleita-te no Senhor, meus irmãos. Fala ao Pai, conversa com Ele, meus irmãos, se relaciona com Cristo em nome de Jesus, se relaciona com o Pai, meus irmãos. E Ele vai dar o sono, meus irmãos. Quem que nos dá o sono, meus irmãos? Quem nos dá o sono é Jesus, é Deus, aleluias.
Se a gente deitou, meus irmãos, como diz aqui no versículo, a gente deitou e dormiu. É Deus que nos dá o sono, meus irmãos. É Ele que nos sustenta até quando a gente está dormindo, meus irmãos. É Ele que nos sustenta em minhas adversidades. Glória a Deus. Se nós deitamos é pela glória e honra do nome dele. Se a gente acorda também é para honra e glória do Senhor Jesus, porque é Ele que nos sustenta, meus irmãos, em nome de Jesus. Que venhamos ser ousados, que nós venhamos crescer, meus irmãos. Que não teremos medo, meus irmãos, que diz a palavra. Temos que lançar fora todo o medo. Que em Deus não há medo, meus irmãos. Quando tiver medos, meus irmãos, nós temos que correr diante do Pai, diante dele e colocar todas as nossas situações nas mãos do Pai. Ele vai nos encorajar, Ele vai nos dar renovo. Em nome de Jesus. Aleluia, meus irmãos. Glória a Deus. Ele vai te fortalecer, meus irmãos, em nome de Jesus. E você vai dizer como Davi: não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Nós vamos ser ousados como Davi. Que as adversidades não venham nos parar, meus irmãos, que nós temos um Deus, um Pai que nos ama. Tem grandes propósitos nas nossas vidas, na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus, meus irmãos. Aleluia. E meus irmãos, de quem vem a salvação? A nossa salvação vem do Senhor, aleluias, glória a Deus. A nossa salvação é em Cristo Jesus, meus irmãos, aleluias. Ou também eu profetizo, como está escrito aqui, meus irmãos, sobre o teu povo seja a tua bênção, oh glória a Deus. Ó Senhor, seja a tua bênção sobre nós nesse dia, Pai, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, nos acompanha, Senhor, nos dê graça, que a tua bênção nos acompanhe, ó Pai. Em nome de Jesus, que as tuas bênçãos, Senhor, acompanhem meu irmão, seus familiares, nesse dia, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, levante a tua cabeça, não desista. Deus está com você, é Ele que te sustenta, é Ele que te direciona, é Ele que te dá força em minhas adversidades, meus irmãos. Não desista. Ele está aí, meus irmãos. Renovo, 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 meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, nesse dia lindo e maravilhoso. Amém, meus irmãos? Oh, meus irmãos, se vocês foram tocados por essa oração, não vamos parar em minhas adversidades. Amém? Deixa seu like, se inscreva no canal, meus irmãos, em nome de Jesus. Acione o sininho, temos mensagens de Deus todas as manhãs. A meditação na palavra, a oração, meus irmãos. Eu creio que vai transformar muitas vidas, meus irmãos. Deixe nos comentários o que Deus está fazendo na sua vida, meus irmãos. Deixe também, meus irmãos, seus pedidos de oração em nome de Jesus, meus irmãos. Estaremos orando, intercedendo pelas suas vidas em nome de Jesus. Nós queremos um milagre. Aleluias. Compartilhem, meus irmãos, com as pessoas que vocês amam, que estão passando por adversidades. Compartilhe esse vídeo com eles, meus irmãos. Creio que vai ser um renovo, um fortalecimento para eles, em nome do Senhor Jesus. Eu vos abençoo, irmãos, em nome do Senhor Jesus nesse dia. Amém, amém e amém.